Veja no ICL Notícias, segunda edição. Lula solta o verbo. Com rabo preso a compromissos políticos? Presidente critica a ação política de Campos Neto no Banco Central. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia. Questiona o deputado do PL do estupro. Se uma filha dele fosse estuprada, como é que ele ia se comportar? E diz que não está fora do páreo em 2026. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Hora da Justiça. Podemos sentar? STF aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República e transforma Irmãos Brazão e delegado Rivaldo Barbosa em réus pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Barbárie no Brasil. Uma mulher é estuprada a cada 46 minutos. Os números assustadores da violência sexual no país. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Oi, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, estamos ao vivaço. Antes de trazer as notícias para você nessa terça-feira, dia 18 de junho de 2024, vou dar boa noite para os meus queridos colegas de bancada. Chico Sá, Rodrigo Viana, já estão aqui a postos comigo. Boa noite, queridos. Boa noite, Gabi. A gente começa, na verdade, desejando saúde, né, para o Noam Chomsky, que é um professor aqui, inclusive, do ICL, né? Exato. A gente é o filósofo estadunidense que a gente admira profundamente. Ele que está internado aqui em São Paulo. Circularam hoje notícias de que ele teria morrido nessa terça-feira. Ele está internado aos 95 anos para se recuperar de um AVC e continua fazendo tratamento aqui na capital paulista. Esse AVC aconteceu em junho de 2023 e a gente esclarece, inclusive Eduardo Moreira também gravou vídeo para as nossas redes sociais, a gente esclarece que o Noam Chomsky continua em tratamento. A gente conversou, o Eduardo Moreira conversou com a própria esposa do filósofo, que é a Valéria Chomsky, que disse que o marido continua internado num hospital aqui em São Paulo. Então, nossos votos de a melhor de recuperação para ele, que é um dos maiores intelectuais vivos do planeta e um parceiro também aqui do ICL, nos cursos do ICL. Figura importantíssima, né, no campo democrático, no campo da esquerda, grande pensador. Saúde. Saúde para ele. Saúde a Noam Chomsky, que tanto nos inspira. É isso. Né? E a gente tem muita notícia também acontecendo por aqui. Lá em Brasília também, inclusive por unanimidade, a turma do STF aceitou denúncia contra os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco, a primeira turma do STF. Denúncia contra os irmãos Brazão e delegado Rivaldo Barbosa. Então, portanto, eles agora são réus no caso Marielle. Guilherme Amado vem daqui a pouquinho conversar com a gente sobre esse e outros assuntos. E outra história que a gente vai conversar aqui, e o Rodrigo vai começar a falar sobre isso na abertura, né, Chico? É sobre essa longa entrevista que o presidente Lula deu para a Rádio CBN, para a Cássia Godoy, para o Milton Jung, e que também daqui a pouquinho a gente conversa com o senador Randolfo Rodrigues, não é isso? Exatamente. Eu acho que o povo na rua, por causa do PL do estupro, animou o Lula, ou abriu um caminho para ele bater mais forte, inclusive na questão dos costumes, mas principalmente na falsa independência do Banco Central. Até porque o Lula não inventou nada. O Campos Neto jantou, foi abraçado, quase assinou a ficha do PL aqui no Palácio dos Bandeirantes com o Tarcísio de Freitas. É isso, Gabi. A gente começa por aí, né, Rodrigo? Vamos conversar sobre isso. É o grande tema desta terça-feira, a entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à rádio CBN. Milton Jung foi meu colega lá nos anos 90, os dois, eu e ele, repórteres na TV Cultura, e o Milton é um apresentador há muitos anos na CBN, né? E a Cássia Godoy, os dois entrevistaram. Por coincidência, eu também trabalhei com o Milton Jung. Também trabalhou. Rodrigo. Então, nosso abraço também ao Milton, que fez essa entrevista ao lado da Cássia. O presidente Lula é entrevistado e essa entrevista repercutiu muito durante todo o dia. Bom, qual é a importância dessa entrevista, a importância central? O presidente Lula testando os limites para o enfrentamento no campo da economia e da política. É exatamente o que o Chico acabou de falar aqui. A reação das ruas, das redes, das mulheres,
das jornalistas mulheres, inclusive na imprensa convencional, nas redes sociais, no campo progressista, essa reação ao absurdo PL do estupro abriu o caminho e mostrou que é possível sim resistir, reagir, e não está escrito em lugar nenhum que a direita veio para impor toda a sua pauta ao país, a extrema-direita. Então, as mulheres foram às ruas, os homens também, mas foi puxado pelas mulheres um levante contra esse absurdo da extrema-direita evangélica bolsonarista. Ao fazer isso, abriu o caminho para que o presidente Lula, o governo, as lideranças mais progressistas saíssem das cordas onde estavam nesse tema do PL do estupro. Foram para cima, o Lula se manifestou, a Janja se manifestou, os ministros também falaram, mas principalmente quem falou foi a sociedade, as jovens brasileiras, as brasileiras de todas as idades, os brasileiros também, aqueles que não entram nesta barbárie de querer criminalizar uma mulher que é obrigada a fazer um aborto, né? Então, as mulheres mostraram o caminho e o governo resolveu sair das cordas, resolveu enfrentar, porque algum enfrentamento tem que ser feito à extrema-direita. E se é possível enfrentar no campo do chamado comportamento, porque não é comportamento, é direitos humanos, são direitos básicos. Se é possível enfrentar neste campo da sobrevivência, do direito à existência da mulher, é possível também enfrentar no campo da economia e da política. A gente sabe que é uma equação complicada porque, veja, a Globo, os setores ditos liberais, uma parte da mídia, fica do lado dos progressistas nesse tema, né? A gente viu como que as jornalistas e os jornalistas da Globo News e de outros meios tiveram liberdade para falar, isso é uma barbárie, não pode passar. Nisso, eles ficam do nosso lado. Mas a equação é complicada, porque mudou o noticiário e vai para a economia, eles ficam do lado do Tarcísio Martelada e do Campos Neto e acham naturalíssimo que o Tarcísio Martelada, um bolsonarista radical que manda a polícia para cima da população, naturalíssimo que ele faça aí um acordo e seja o pré-candidato desde agora a presidente com o apoio da extrema-direita bolsonarista. Então, a equação é complicada. O Lula, os setores progressistas, têm apoio para enfrentar a pauta moral ou a pauta imoral, nesse caso, relacionada ao estupro, mas não tem apoio para enfrentar isso aqui, para enfrentar o privatismo, para enfrentar essa aliança entre o Tarcísio e o Campos Neto. E olha, gente, não existe meio bolsonarismo. Não existe meio bolsonarismo. Quando a mídia tradicional, a Globo, a Folha, o Estadão, a Veja, se aliam a isso aqui, eles estão dando força para aquilo lá, para os evangélicos de extrema-direita fazerem aquela proposta bárbara, descabida. Então, não existe meio bolsonarismo. A mídia, a Globo, estão ficando num lugar impossível, é a quadratura do círculo. Eles acham, não, a gente apoia porque é privatização, é o bolsonarismo light. Não existe. Quando abrir essa campanha prematura para quase que encerrar o governo Lula e criar o Tarcísio como esse bolsonarismo light, mandaram o recado lá na ponta para o Arthur Lira, para a extrema-direita bolsonarista no Congresso, liberou geral, vamos para cima, vamos passar tudo, passar o trator geral. E aí vem a pauta imoral, absurda, bárbara do aborto. Tem tudo a ver com isso aqui. Não dá para separar, né? E aí, o presidente Lula, os setores democráticos, percebem, é preciso enfrentar. Temos apoio para enfrentar a extrema-direita na pauta do comportamento dos direitos humanos? Então, vamos enfrentar também na pauta da economia. E foi o que o Lula fez hoje. Falou sobre vários temas, falou o que tinha que ser dito sobre o tal do Campos Neto, que é um legítimo herdeiro do Bob Fields. O avô muito mais inteligente, né? O avô, um intelectual de direita, um dos sustentáculos da ditadura militar, é o avô do Campos Neto. E ele quer ser o sustentáculo do bolsonarismo. O Lula fez o enfrentamento. Daqui a pouco nós vamos falar aqui com a presença, inclusive, do senador Randolfo Rodrigues. Mas o presidente Lula falou sobre outros temas. Falou sobre o PL do estupro, sobre esse debate todo que tem que ser feito também, e falou, inclusive, sobre
reeleição. Vamos acompanhar esse trecho, depois a gente volta aqui para um último comentário, antes de trazer o senador Randolfo Rodrigues e detalhar toda essa entrevista do presidente Lula à Rádio CBN. Vamos ouvir. Se for necessário ser candidato, para evitar que os trogloditas que governarem esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virará em 40 e eu poderei ser candidato. Mas não é a primeira hipótese. Nós vamos ter que pensar muito. Eu sei que eu vou estar com 80 anos, eu tenho que medir qual é meu estado de saúde, qual é a minha resistência física, porque eu quero ter responsabilidade com o Brasil. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Fortíssimo, Chico e Gabi. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista e nem pelos trogloditas. Quem são os trogloditas, Chico? Olha, o que a imprensa vê como moderado. O Tarcísio de Freitas, esse é o candidato oficial da mídia hereditária brasileira, ele está na estrada. Inclusive, o Tarcísio faz aqui em São Paulo, no momento, com o jantar hoje à noite, um ensaio de uma frente ampla da direita para a extrema-direita. O jantar é em torno da candidatura do Ricardo Nunes, mas é um laboratório da extrema-direita, da direita e da extrema-direita para 2026. Pode reparar quem está lá. Está toda essa turma que vai sair junto com ele em 2026. Acho que ele deu um recado bem claro, né, Rodrigo e Chico, quando ele diz a gente tem que enfrentar os trogloditas e tal, ele está dizendo, bom, então se vocês vão colocar o bolsonarismo de garfo e faca, olha só, eu estou colocando aqui, tá? Estou dando um recado claro de que eu vou estar nas próximas eleições, né? Exatamente, Gabi, bem observado. E falou eu achei com bastante responsabilidade, disse, não é a primeira hipótese eu ser candidato a presidente de novo, o Lula disse, mas se necessário serei. Vou analisar minha saúde aos 80 anos e olha, o Lula está com uma saúde para um homem de quase 80, você vê a agilidade com que ele responde ao vivo para uma entrevista de rádio, que é um meio muito ágil, muito rápido, né? Então, o Lula dá entrevista ao vivo, o Lula tem uma situação de saúde hoje que permitiria, sim, ser candidato à reeleição. Mas vamos esperar, ele mesmo está falando, porque em 2 anos é muito tempo. Né? Mas ele se colocou hoje, ele passou uma risca no chão e falou, se precisar eu vou. E vou enfrentar os trogloditas. E ele inclui entre os trogloditas o Tarcísio, que fica nesse meio do caminho, mas a gente sabe, no fim e ao cabo, que lado que o Tarcísio Freitas tem nessa história toda. Bom, e aí, o Lula tem chance, não tem chance? Apanhou muito. A semana passada, para muita gente, foi a semana mais difícil do mandato do Lula. E ele veio de derrotas também no Congresso e uma derrota na comunicação, né? Um rolo compressor. A gente falou aqui, tentaram criar um fato consumado. Esse governo praticamente acabou, vamos pensar já em 26, porque esse governo agora é empurrar com a barriga, não tem saída. Essa é a teoria dessa imprensa dita liberal, que sempre quis uma terceira via, desistiu da terceira via, porque agora quer construir a única via bolsonarista, a aliança do bolsonarismo com o liberalismo, o neoliberalismo. Vamos ver como é que está a situação? Hoje saiu uma pesquisa Datafolha, avaliação do governo Lula. Nós temos aqui o gráfico. Olha, o presidente Lula, essa foi uma boa notícia pro governo Lula. Abriu a distância entre a avaliação de ótimo, bom e de ruim, péssimo. 36% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom. E a avaliação de ruim, péssimo caiu, ou seja, a avaliação de que o governo não vai bem diminuiu. Então, você abriu aqui a boca do jacaré, como dizem, né, os analistas de pesquisa. 36 a 31, o Lula tem um saldo positivo no Datafolha de 5 pontos. Não é muito, não é assim um espetáculo, mas significa um saldo relativamente confortável. Por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo em comparação ao Bolsonaro. Vamos ver como é que estava o Bolsonaro nessa mesma época do mandato dele. Em 2020, com 1 ano e meio de mandato, como é que estava o Bolsonaro? Aqui nós temos a comparação. Lula, positivo 36, negativo 31, né? Opa, acho que está trocado aqui. Não, está trocado aqui, né? O saldo do Lula é um saldo de 5, enquanto o Bolsonaro, positivo 32, negativo 44. O saldo do Bolsonaro era negativo em 12. Então, o Lula é um saldo positivo em 5 e o Bolsonaro tinha um saldo negativo em 12. O Lula hoje tem uma popularidade muito melhor do que o Bolsonaro tinha. O Lula tem saldo positivo. O Bolsonaro, a essa altura, comecinho da pandemia, né, em 2020, estava já com um saldo francamente negativo. Então, não é que o Lula está num mar tranquilo, não está no céu de brigadeiro, mas
tem uma situação relativamente organizada. Um governo relativamente organizado na economia, está sob ataque, mas tem as condições para levar o país adiante. Daqui a pouco nós vamos trazer outros trechos dessa entrevista em que o Lula saiu das cordas e foi para a ofensiva, tanto na economia quanto na política. Gabi. É isso aí, garoto. Muito bem, a gente trazer esse panorama aqui é importantíssimo justamente porque a gente vai repercutir agora essa entrevista, né, com o presidente Lula, essa longa entrevista que ele deu para a Rádio CBN. Daqui a pouquinho o senador Randolfo Rodrigues vem conversar com a gente, daqui a pouquinho. Ele está só se ajeitando para vir aqui sentar na mesa junto com a gente, mas basicamente o Rodrigo já trouxe um bom resumo das principais falas do presidente Lula. Falou sobre o BC, né, sobre o Banco Central, sobre o Roberto Campos Neto. Outra pauta que ele trouxe foi justamente sobre esse PL horroroso do estupro. O Lula se posicionou a respeito disso, inclusive o autor do PL, né, que é o Sóstenes Cavalcante, que vinha tanto cobrando que o presidente Lula se posicionasse a respeito disso, mas a intenção era um desgaste político, né, Rodrigo e Chico? Só que, no fim das contas, o Lula já tinha se posicionado a respeito disso. E agora a gente não está falando sobre ser a favor ou contra o estupro, a gente está falando sobre um retrocesso numa lei que a gente tem. Criminalizar a mulher que é obrigada a Exatamente. fazer, Chico. Mas o governo sai da defensiva nesse mundo dos costumes, avança o time. O próprio senador Randolfo Rodrigues falou hoje, já em Brasília, e a gente vai voltar a repercutir com ele daqui a pouquinho, que o governo vai lutar para arquivar o PL do estupro no Congresso. É bem diferente, é um discurso bem diferente de quando esse projeto foi posto em votação. Sim. É outro ânimo de jogo para o time do governo no Congresso. Exatamente. Chico, outro ponto importante é esse que o Rodrigo trouxe também sobre a eleição de 2026, o Lula dizendo que ele pode se candidatar de novo, sim, dependendo do cenário político até lá. E pelo que vem se desenhando, a gente tem acompanhado toda, não só a imprensa, mas, enfim, o mercado também, meio que pavimentando esse caminho para o Tarcísio de Freitas, né, governador de São Paulo, uma série de elogios à política dele. Então, o que a gente pode esperar é que, de fato, ele seja o candidato, pelo menos até o momento, ele é o candidato do bolsonarismo e o presidente Lula está atento a isso e passou o seu recado muito claro até para o próprio Tarcísio. Agora, eu achei que esse recado da reeleição foi importante, a gente já mostrou aqui, depois vamos voltar a esse tema, não sei se o Chico quer falar sobre esse tema da reeleição, mas eu achei que o tema mais importante foi o Lula enfrentar essa história do Campos Neto, Gabi. Sim. Essa história que nós até temos aqui separada também, o trecho, o Lula, nessa longa entrevista, deu vários recados e falou sobre essa questão do Campos Neto. Isso no dia em que o Copom começa a reunião para decidir sobre o futuro dos juros. Ele comparou o Campos Neto, sabe a quem? Ao Sérgio Moro, porque também havia lá atrás essa operação. O Sérgio Moro usou o cargo de juiz, dizendo que não, é só o judiciário, para atacar. Para atacar. E agora houve a mesma coisa. O Campos Neto se apresentando como técnico, mas, na verdade, fazendo política sem parar. O senador Randolfo chegou, né, Gabi? Então vamos ao Randolfo e daqui a pouco a gente roda mais um trecho do Lula aqui. Boa. Vamos dar boa noite para o senador Randolfo Rodrigues. E antes da nossa primeira pergunta para ele, senador, primeiro, boa noite. Na sequência, eu queria chamar um vídeo aqui, porque hoje a gente tem a expectativa do Copom. O senador Randolfo, vocês viram, né? Ele está se ajeitando ali para conversar com a gente. Mas hoje a gente tem a reunião do Copom que deve decidir sobre o futuro dos juros no país. A expectativa é de que se mantenha, né, o que está sendo prevista de uma manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 10,50% até o final do ano. Isso a gente vai conversar aqui a respeito disso. Vamos assistir uma fala do presidente Lula em que ele comparou o Campos Neto ao Sérgio Moro. Vamos ver esse vídeo, a gente volta já já com o Randolfo Rodrigues. Quando ele se autolança a um cargo, eu fico imaginando, sabe, nós vamos repetir o Moro? O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? O paladino da justiça, com o rabo preso a compromissos políticos? Então, o presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria, responsável, e ele tem que ser imune aos nervosismos momentâneos do mercado. Ele tem que dirigir a política monetária desse país,
levando em conta que nós precisamos controlar a inflação e crescer. Foi forte isso também, né? A gente vai ter um outro Sérgio Moro? Mas eu acho que é uma comparação boa, você não acha, Chico? Porque os dois tinham cargos públicos, um no judiciário, outro Tem, no um Banco ainda Central. tem, né? Apesar de tem. tudo, né, Rodrigo? Um ainda tem. Mas e usaram esses cargos com um discurso... O Moro também, né? Tinha, não, mas eu estou cumprindo aqui só uma função judicial. E, na verdade, não era, né? Tanto que ele virou ministro e queria ser até candidato a presidente da República. E parece que o Campos Neto segue essa mesma sina. É, porque o Campos Neto tem a figura da independência, né? Que é o lugar onde ele deveria estar, como técnico do Banco Central. E estava despachando em palácio com a principal figura da direita ou da extrema-direita no momento, que é o Tarcísio de Freitas. Isso saiu na imprensa até, né? Cogitando que o Campos Neto vire ministro do Tarcísio caso ele vença as eleições da Tá uma presidência. especulação eleitoral, né? Por isso, é daí que eu falo que deveria se filiar ao PL de imediato. Está fazendo política partidária, ele não está discutindo o futuro da moeda, ou quanto o Brasil vai crescer, nada. Ele está lá, está discutindo política para 2026. Eu achei importante o Lula fazer esta fala direta, porque o que o Campos Neto está fazendo é política direta. Então não dá mais para ficar fingindo. Tem que tratar como é. É um político, é um quadro político, como disse o Chico, já devia ter se filiado, se é que não está já com a ficha guardada na gaveta talvez a gente não em casa. saiba, né? Pode já estar com a gaveta, com a ficha guardada em casa. E o Lula faz o enfrentamento, cita o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro vestiu a carapuça, Gabi. Não sei se era isso que você ia trazer, mas o Sérgio Moro respondeu à fala do Lula. Foi durante uma sessão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Vale a pena a gente acompanhar também. Vamos acompanhar. Moro. E quando o presidente é cobrado, em vez de ele fazer o que tem que fazer, cortar gastos, vamos deixar para 2025, vamos deixar para 2026, e joga a culpa no Campos Neto, na véspera da reunião do Copom, querendo pressionar o Banco Central a descer os juros da marra. Ele falou mais do que isso, viu, Gabi e Chico? O Moro, esse pedaço é importante, que nossa equipe separou, mas depois ele fala assim, se não houvesse a tal da independência do Banco Central, o Campos Neto já estaria demitido. Mas que independência? Independência de quem? Meu Deus do céu. Entende? Assim, Como diria Maria da Conceição Tavares. Como diria Maria da Conceição Tavares, exatamente. Ela deixou essa frase aí pra gente já de muitos anos. Independente do governo eleito, mas dependente da extrema-direita, do Tarcísio e dos bancos privados, com os quais ele se confraterniza toda semana, Chico. Então, essa fala do Sérgio Moro mostra que há um jogo já organizado na direita. Por isso que ele está defendendo diretamente a figura do Campos Neto. Até você falou sobre essa figura que o Campos Neto tentava se colocar como uma figura técnica, né, Chico e Rodrigo? No começo, o Moro também usava esse mesmo discurso. Está aí mais uma semelhança entre os dois, porque o Moro se dizia um juiz imparcial. E depois a gente acompanhou a trajetória dele todo se cacifando com o Bolsonaro a ser ministro e depois com uma entrada na política, no Congresso Nacional mesmo. Não, né? por isso que a comparação é boa. É o mesmo Calabar, né? É o mesmo... Calabar. Para lembrar o grande traidor da história. É isso. Silvério dos Reis, Calabar, tem algumas figuras aí que o Moro pode encarnar e o Campos Neto também. Agora, com o Campos Neto não dá para se surpreender. Com o Sérgio Moro, eu conheço gente, de fato, que acabou sendo enganado. A gente sabe, jornalista, não. Gente experiente, não. Mas gente do povo acreditou no Sérgio Moro como um sujeito sério. Ele virou um herói nacional, né? Ainda o Campos Neto não virou herói de ninguém. Não virou. Eu não achava que jamais eu achava que jamais o Campos Neto iria fazer política dessa forma. Tudo bem. Ele foi votar com a camisa da seleção, mas pode dizer, é um patriota, qualquer falácia dessa. Mas ir no palácio jantar ali com esse laboratório, porque tudo em torno do Tarcísio tem sido, quando eu falo laboratório, é porque lá está o Temer, lá está o Bolsonaro, lá está o Kassab, lá está o que a gente pode chamar de partido militar, que é o coronéis, generais, o vice do Ricardo Nunes, nomeado pelo Tarcísio e pelo Bolsonaro, vai ser um militar. Então, está todo esse leque que compõe uma frente ampla, já unida na foto,
para 2026. Senador Randolfo Rodrigues conseguiu se conectar com a gente. Opa! Ele que está aqui para conversar com a gente sobre a entrevista, principalmente do presidente Lula. A gente vai começar falando de Campos Neto, mas primeiro eu vou dar boa noite para o senador. Obrigada por aceitar nosso convite, senador. Obrigado, Gabriela, Rodrigo, Chico. Uma satisfação estar aqui com todos vocês e estar conversando também com a audiência do ICL. Desculpe, tivemos um problema técnico para entrar, mas acho que agora acontece, ao vivo é isso mesmo. Em alto e bom som. É isso aí, ao vivo é assim mesmo, senador. Agora, a primeira pergunta que a gente faz para a senhora é sobre essa afirmação do presidente Lula em entrevista. Ele comparou o Campos Neto com o Sérgio Moro. A gente estava aqui justamente debatendo sobre isso e o senador Sérgio Moro foi lá e deu uma resposta a ele. Mas como é que o senhor avaliou essa comparação? Porque, de fato, né, ele está sendo cogitado, até saiu na imprensa matéria sobre isso, sobre ser um eventual ministro de um eventual presidente Tarcísio de Freitas. Já sentou na cadeira cedo demais, né, me parece, senador? Rodrigo, duas coisas. Em primeiro lugar, a resposta do senador Moro tem significado diagnóstico de que a assertiva do presidente Lula estava corretíssima. Sim. Sentiu. Carapuzes nunca couberam tão bem. Em segundo lugar, é legítimo ao presidente do Banco Central ele querer ser ministro de qualquer governo. Tem que primeiro esse governo ser eleito pelo povo. Eu sei que o lado que talvez ele tenha identidade não está muito acostumado com esse negócio de democracia, voto popular e tal, tendo em vista que no último 8 de janeiro de 2023 eles tentaram, inclusive, apear do poder o governo que foi eleito pelo povo. O que não é legítimo e o que é ilegal é que, à luz do próprio ordenamento eleito, votado no Congresso Nacional majoritariamente pelos parlamentares que hoje são de oposição, em nome de uma dita independência do Banco Central, o presidente do Banco Central não se comporte com independência. Não é legítimo, não é aceitável e compreensível o presidente do Banco Central e votar no dia das eleições com a camisa da seleção brasileira, conhecido como a identidade de um candidato naquelas eleições. Não é aceitável o presidente do Banco Central, à luz da independência e da autonomia, participar de festinhas com o governador do estado, que é o principal opositor do presidente da República, e receber convite do governador para ser secretário de Fazenda e achar que isso está tudo bem. À luz da autonomia do Banco Central, à luz da tão propalada independência, isto não é verdade. A não ser que a independência, Rodrigo, Chico, Gabriela, seja só uma falácia. É independência, na verdade, para o poder eleito pelo povo, que é o governo da República, eleito em 30 de outubro de 2022. E dependência para os interesses do capital especulativo, do mercado, e, neste momento, dependência e identidade política para com a oposição. Aí, numa análise mais alongada deste caso, isso nos leva a crer que as decisões do Comitê de Política Monetária não têm sido decisões técnicas, e sim decisões notadamente políticas. É por isso que eu quero entrar num segundo aspecto, concretamente. Veja, nós estamos com a inflação dentro do centro da meta. Nós estamos com o desemprego em queda, e isso não é argumento para taxa de juros altos, como alguns pensam. Nós estamos com o país retomando a sua economia. Juros longos e juros altos só se justificam se nós tivéssemos com descontrole inflacionário. Tal qual aquele que teve no governo passado, que a inflação passou de 10% e foi necessário medidas artificiais para controlar a inflação. Lembra? Sim, claro. Ele editou um pacotaço que baixou, que zerou o PIS/COFINS, a alíquota do PIS/COFINS do combustível, para na marra baixar o preço dos combustíveis. O nosso governo recebeu uma inflação de 10,75%. Foi essa a inflação que o nosso governo recebeu. À luz de uma inflação dentro do centro da meta, não sei qual é a justificativa para o Banco Central continuar praticando, não aumentar a intensidade da redução da taxa de juros e o mais grave e absurdo, Chico, Rodrigo e Gabriela, o mais grave e absurdo, levantar a hipótese
de, nessa próxima reunião do Copom, manter a taxa de juros no padrão que está. Sim. Não se justifica. Agora, Só se justifica, Rodrigo, por uma razão. Querer sabotar o governo democraticamente eleito em 30 de outubro de 2022. Senador, já vou passar para o Chico fazer a próxima. Manda ver. Não, tem só uma informação. O senhor entrou com um requerimento, está mantido esse requerimento, é uma convocação, a ideia é convocar o presidente do Banco Central para o Senado, para que ele esclareça o que ele foi fazer. O Chico tem falado muito disso aqui, ele já devia ter assinado a ficha de filiação do PL. Né? O que ele foi fazer no encontro com o governador Tarcísio, enfim, para que ele possa ser inquirido sobre isso. Você quer acrescentar alguma coisa nesse sentido, Chico, para o senador já responder? Está ficando muito explícito, né? A forma que o presidente do Banco Central, supostamente independente, faz política, né, senador? Vocês vão ouvi-lo no Senado. Está explícito demais. E, Rodrigo, eu entrei com um requerimento convocando ou convidando, mas ele tem que vir na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Este comportamento dele não é um comportamento de um agente independente. Esse comportamento que ele tem tido é um comportamento de alguém que tem uma posição política. E, reiterada essa posição política, o Banco Central deixa de ser independente também nas suas decisões. E aí a gente encontra razão pela qual a taxa de juros real, veja, segundo o ata do próprio Banco Central, a taxa de juros real neutra da economia é de 4,5%. Ou seja, qualquer Selic acima de 8,46%, nós estamos com 10,25%. Qualquer Selic acima de 8,46% ao ano só tem um efeito para a economia, então só tem um efeito contracionista, só tem um objetivo: aumentar o desemprego e reduzir a renda do brasileiro. Eu não vou cair no conto fácil que alguns estão dizendo. Olha que perigo, o desemprego está em baixa. Aliás, Chico, qual é a razão dessa instabilidade de mercado que a gente vê? Não, o Haddad está errando o caminho, o governo está errando o caminho, tem que cortar gastos. Quais são os gastos que eles falam? Os gastos, será que é a volta do PAC? Então, pergunto, o que é que eles querem? É que aquela rodovia que vai ligar o Brasil à Guiana Francesa e vai ser construída no meu estado, deixe de ser construída? O que é que eles querem? É que aquelas unidades de pronto atendimento que vão ser construídas, conforme o PAC no interior do Nordeste, não sejam construídas? O que é que eles querem? É que aqueles institutos federais de educação que foram anunciados não sejam feitos? Que a rede de universidades federais não seja expandidas? É isso que eles querem? Isso até ficou explícito quando um colega meu, líder da oposição, aqui disse: tem que cortar, porque não corta do PAC? Não vai cortar do PAC, não vai cortar da saúde, não vai cortar da educação, porque isso não é despesa, não é gasto, isso é investimento. E o programa eleito em 2022 não foi eleito para cortar isso, foi para restabelecer a felicidade do povo brasileiro, com programas sociais, como os programas sociais que voltaram, e com esses investimentos em educação e saúde, e com o retorno do programa de aceleração ao crescimento. Aí eles vêm com a balela. É um perigo. O desemprego está em baixa. O emprego voltou. Agora, nessa balela das falácias do mercado aí eles ficam artificialmente aumentando o dólar. Porque, vem cá, a turbulência internacional dava para ter um dólar de 5,20. Parou aí. O 5,43 que tem do dólar hoje é especulação pura. Por especulação. É especulação Total. de mercado. Só tem uma razão de ser: sabotar o programa eleito de 2022. Mas não conseguirão sabotar o programa eleito de 2022. Inclusive, há um aumento na projeção da inflação e para o dólar também. E o que se prevê é uma manutenção da taxa básica de juros em 10,50% até o final do ano. O mercado prevê, o segundo famoso o mercado, né, Gabi? O que foi revelado pela pesquisa Focus, né, o Boletim Focus do Banco Central. Agora, eu quero chamar aqui, Rodrigo, Chico e senador, mais um trecho dessa entrevista do presidente Lula à CBN, falando do Roberto Campos Neto, mais especificamente da reunião dele com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos assistir. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante: é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político
e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Eu já lidei muito tempo com o Banco Central. E o Meirelles era o meu presidente do Banco Central. E eu duvido que esse Roberto Campos tenha mais autonomia do que tinha o Meirelles. Duvido. Duvido. O que é importante saber é assim, a quem que esse rapaz é submetido. Como é que ele vai numa festa em São Paulo, sabe, quase que assumindo a candidatura a um cargo do governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele? Pois é. Cadê a autonomia dele? A pergunta do presidente Lula. Eu queria pedir para o senador também, a gente aqui no começo tentava fazer essa avaliação, senador Randolph. Parece que esse tema do PL, do estupro, ajudou a destravar o debate, que começou sendo destravado pelo lado desse debate moral ou imoral, porque no caso desse PL é imoral o que eles estavam tentando impor. Aí o governo, os setores progressistas que estavam numa defensiva, eu queria ver se o senador concorda com isso, é uma análise nossa, de repente ele tem outra visão. Saem da defensiva no debate do comportamento, dos direitos humanos, e agora o presidente Lula, essa entrevista me parece que é um marco, porque ele sai também, assim, não tem mais dedos para tratar desse assunto, está tratando de frente, né, Chico? Exatamente, Rodrigo. Você pega o cenário da semana passada, senador, o governo sob ataque especulativo, inclusive em relação ao dólar, né? O mercado ali, o que se chama de mercado, o que se chama de Faria Lima, junto com a imprensa, junto com comentaristas de economia, um ataque tremendo ao governo, quase decretando, como você falou, Rodrigo, o fim do governo, estabelecendo um novo horizonte a partir de um tal de bolsonarismo moderado. Hoje o ânimo é totalmente outro, não é, senador? Ô Chico, você que gosta de futebol, de vez em quando tem que virar o jogo, né? A gente já fica o tempo todo sob ataque, a gente sabe jogar no ataque também. Boa! A gente tem um presidente nesse país que sabe dar as respostas, sabe conduzir. Quem foi eleito presidente desse país não foi eleito para ficar, não foi eleito para abdicar a governar como o anterior. O anterior ficava fazendo as papagaiadas dele, ficava fazendo os estribilhos dele, ficava fazendo as extravagâncias e deixava o Congresso e o mercado governar. Agora não, tem um presidente do país que governa para o povo brasileiro. Você percebe, Rodrigo, qual é a diferença das pautas que são tocadas aqui no Congresso para perceber quais são os setores que querem comida na mesa do brasileiro? Nós queremos aprovar medidas econômicas. Nossa agenda sempre é retomada do emprego, crescimento econômico. Em uma palavra, arroz, feijão e picanha na mesa do brasileiro e cada brasileiro tendo direito pelo menos a 3 alimentações por dia. A pauta deles, eles não conseguem, como a vocação deles é a tragédia do povo brasileiro, aliás, só na tragédia do povo brasileiro é que o fascismo floresce em nosso país. Aí, eles tentam mudar para as pautas dos chamados costumes. Sim. Ficam pautando saidinha, ficam aí com PL do estupro, porque vamos dar um nome ao PL. Sim. O projeto de lei deles não é PL de aborto, não, PL do estupro. É PL de legitimação do estupro contra as mulheres brasileiras. Eu acho, Rodrigo, que tivemos 2 marcos. Eu acho um marco, primeiro, o presidente hoje na sua entrevista disse que está disposto a jogar, entendeu? Hoje, o número 10 entrou em campo, entendeu? E já distribuiu a bola, já distribuiu as atribuições. E na semana passada, com o PL do estupro, a sociedade brasileira, sobretudo as mulheres, também entraram em campo. Né? Se é para jogar, sim, o time aqui sabe jogar. É isso, Gabi. Eu ia dizer só, então você tem a torcida na arquibancada se manifestou e o camisa 10 começou a jogar, Gabi. Então acho que foi por aí, é um bom resumo do senador Randolph. É uma boa explicação. O Lula falou sobre o PL do estupro, a gente também tem esse trecho em vídeo, ele não citou o nome do deputado Sóstenes Cavalcante, que é justamente o autor desse PL horroroso, mas o Sóstenes já tinha falado anteriormente que essa era uma intenção de testar o presidente Lula, ouvi-lo justamente para testar o presidente. Vamos ouvir o que ele disse. E o cidadão disse que fez um projeto para testar o Lula. Sabe? Eu não preciso de teste, quem precisa de teste é ele. Eu quero saber se uma filha dele fosse estuprada, como é que ele ia se comportar. Eu quero saber como é que ele ia se comportar. Então eu quero muita maturidade dessa discussão, Cássia, porque não é um tema simples. Eu disse textualmente o seguinte, eu,
sou pai de 5 filhos, avô de 8 netos e bisavô de uma bisneta. Eu, Luiz Inácio Lula da Filha, sou contra o aborto. Tá? Para ficar bem claro. Agora, enquanto chefe de Estado, o aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. Porque você não pode continuar permitindo que a madame vá fazer um aborto em Paris e que a coitada morra em casa tentando furar o útero com a agulha de tricô. Esse que é o drama que nós estamos vivendo. É didática essa fala do presidente Lula do que acontece hoje no Brasil, como o aborto legal. Enfim, a gente está tratando um PL de um aborto legal, né, querendo criminalizar as mulheres, mas hoje o aborto ilegal acontece e as mulheres pobres morrem e as mulheres ricas ou de classe média, enfim, que têm condições, vão para fora do país para poder fazer o aborto fora. Agora, o Sóstenes, ele respondeu, Chico, já passa para você, por favor. mas só para a gente também contemplar aqui a fala do Sóstenes Cavalcante, ele diz o seguinte: é realmente triste ver você transformando uma discussão tão séria num ataque pessoal. Ora, o Sóstenes Cavalcante foi quem pegou uma discussão séria e transformou num carnaval, né, gente? Inclusive, ontem no Senado tinha gente fazendo interpretação de feto, né? Então, um negócio absurdo. É lamentável, para dizer o mínimo. Cara de pau. Eu não vi ataque pessoal. Diga, senhor. Gabriela, Rodrigo, só assim... Às vezes a figura, a cara nem treme e não se emenda. Porque foi a declaração primeira, foi deste deputado aí, dizendo que a ideia desse PL, que criminaliza as mulheres brasileiras, que leva a mulher brasileira que foi estuprada para responder criminalmente, a ideia desse PL só tinha um objetivo: testar o Lula. Vem cá, quem é que está com debate pessoal? Pois é. Quem é que está trazendo debate pessoal aqui? Quem é que está... Quer dizer, ele quer aprovar uma lei sacrificando todas as mulheres brasileiras, levando uma menina de 10 anos, como teve o caso recentemente no Espírito Santo, levando uma menina de 10 anos a responder criminalmente. Ele ainda tenta dourar a história como medida socioeducativa. Em outras palavras, é deixar uma menina de 10 anos, depois que foi estuprada, e por ter procurado, não querer ter o filho de um estuprador, levar essa menina de 10 anos para ficar numa cadeia, Sim. Respondendo, sendo penalizada mais ainda. Olha, esse PL, eu nunca vi no Congresso Nacional algo com tanto requinte de crueldade quanto esse projeto de lei. E por isso que eu digo que a cara do cara nem treme. Não tem, a disfarçatez é absoluta. Ele disse que ele quer impor essa violência, esse estupro do PL, do estupro, às mulheres brasileiras, na marra, só para provocar o presidente da República, que ele não gosta. Então ele não vai com a cara do presidente da República, aí ele resolve querer impor para as mulheres do Brasil um PL do estupro. E depois, com a reação da sociedade, com a resposta do presidente da República, sem citá-lo, ele diz que a discussão é pessoal. Sim. Disfarçatez absoluta, nível 10. Cara de pau total, senador. Randolfo, a tendência agora é a bancada do governo no Congresso, tanto Câmara como Senado, tentar arquivar esse projeto, não é isso? Não, assim, nossa determinação é essa. Porque, primeiramente, porque não é um debate que interessa a sociedade brasileira. Segundo, porque é um debate permeado de maldade contra as mulheres brasileiras. É um PL que institucionaliza a pena do estupro contra a vítima. Né? Então, por essas razões, o trabalho tem sido de arquivar, mas eu fico muito feliz, porque aqui no Senado, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que esse PL não tramitará com esse tipo de celeridade. Por mais encenações de mau gosto que se faça no plenário do Senado, mas esse PL não tramitará aqui. Ô, senador, o que o senhor achou dessa sessão de ontem no Senado? Ontem ou anteontem? Agora eu já me... Foi ontem mesmo. Quer dizer, a gente tinha todos os absurdos na Câmara e, de repente, parece que o Senado resolveu disputar, não o Senado, mas a bancada de extrema-direita presente no Senado, naquela sessão lamentável. Até os jornalistas têm debatido se
dão voz, se deixam aquela mulher que foi ali fazer aquele papel e tal, se esse áudio deve ou não ser aberto, porque é um absurdo. Não sei se o senhor viu esse vídeo, se ouviu isso. Como é que o senhor encara isso? E como é que isso bateu na mesa do Senado? Diga. Rodrigo, não tive estômago para ver. Eu o defino como show de horrores. E isso só traz de volta um debate. Nenhum direito fundamental é absoluto. A liberdade de expressão, ela não é absoluta quando ofende as pessoas. A liberdade de expressão, ela não é absoluta. A liberdade de expressão, ela não é absoluta quando ofende o decoro parlamentar e quando ofende as outras pessoas que participam das sessões no Congresso Nacional. O autor dessa sessão tentou vir com essa contra-argumentação que é a liberdade de expressão e liberdade de manifestação. Ele quer defender os absurdos que defende, utilize o microfone do plenário do Senado para isso. Mas não existe absolutismo de nenhum direito fundamental. O fascismo se utiliza da liberdade de expressão para propagar os absurdos que propaga. Por isso que na Alemanha, após a Segunda Guerra, o Partido Nazista foi proscrito. Porque foi sob o argumento da liberdade de expressão que o Partido Nazista ascendeu ao poder em 1933. E depois o próprio Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista e ministro da propaganda do Terceiro Reich, disse: eles nos deram a liberdade de expressão e queriam que nós os desse. Nós não somos tão idiotas quanto os democratas, dizia Joseph Goebbels sobre isso. Então, a liberdade de expressão em tempo de fascismo é utilizado para corroer a democracia, com assuntos como esse. E as instituições de democracia têm que reagir a isso. É atual como nunca aquela máxima. Se você está em uma mesa e tem 10 fascistas e você se senta e concorda com eles, passam a ter 11. Até 11, não dá para concordar. Absurdo completo, Gabi. É isso. Quero agradecer aqui o senador. A gente tem, na verdade, antes da gente encerrar essa entrevista, dados, né, sobre estupro, que acho que vale a pena a gente trazer aqui, né, do Atlas da Violência, de que uma mulher é estuprada a cada 46 minutos no Brasil. Essas são informações que a gente teve hoje. Então, desde que a gente começou o nosso programa, deu exatamente 48 minutos, né? Então, uma mulher já foi estuprada de acordo com esses dados. E outra... Desculpa, Gabi, me permita. E se o PL desse senhor já fosse realidade, essa mulher estuprada, e se ela engravidasse, ela teria que ter o fruto do estupro, senão ela iria para a cadeia depois de ter sido estuprada. É este o grau do absurdo. Exatamente. E aí, até o final do nosso programa, fazendo essa conta, uma outra mulher vai ser vítima de violência até o nosso Boa Noite final. Então, para a gente dar o exemplo aqui dos números do Atlas da Violência que saíram hoje, daqui a pouquinho a gente vai trazer essas artes. Quero só me despedir do senador Randolfo Rodrigues, que fez essa gentileza de vir conversar com a gente hoje. E foi fundamental, senador, as suas falas aqui. Quero agradecer. Um prazer sempre conversar com o senhor. Obrigado. Satisfação e alegria sempre, Gabi, estar com você, com o Rodrigo e com o Chico, todos vocês que tanto admiro e tanto aprecio. Sempre à disposição do ICL. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite, senador. Até mais. A gente tem essa arte, né, Rodrigo, com a pesquisa Atlas da violência contra a mulher. Olha só, então, a violência sexual, vou pedir para a gente colocar a arte aqui na tela. Para você que está só nos ouvindo, agora é o momento interessante de dar uma olhada na tela, porque esses dados mostram o seguinte: a violência sexual corresponde a 49,6% dos casos de violência contra meninas de 10 a 14 anos de idade. É metade. Metade da violência é violência sexual. Exato. Aí você pode ter outros tipos de violência, né? Violência doméstica, por exemplo. Pois é, mas assim, não tem, é atropelamento, violência doméstica. Não. O que se impõe é violência sexual. Metade, para as meninas mais novas, né? De 10 a 14. 10 a 14 anos, ou seja, uma criança, né? Uma menina de 10 anos é uma criança. Uma criança. Agora, no caso de meninas de até 9 anos de idade, ainda assim a violência sexual corresponde a 30,4% dos casos. Também é muita coisa, gente. Imagina só, até 9 anos de idade é realmente a fase em que a menina muitas vezes ainda nem menstruou. Sim. Né? Ela não conhece o próprio corpo, é uma criança. E outro dado que chama a atenção: 6 em cada 10 vítimas de
violência sexual no Brasil tem, no máximo, 13 anos de idade. E quando a gente fala de 13 anos de idade, a gente está falando de estupro de vulnerável. É aquele que não importa se essa menina de 13 anos consentiu ou não, até se pode falar nisso, porque uma menina de 13 anos, gente, consentir é abuso, não tem conversa, segundo a nossa lei. Uma mulher é estuprada, eu já falei esse dado aqui junto com o senador, mas vale a pena a gente ressaltar também, está na nossa arte. Uma mulher é estuprada a cada 46 minutos no Brasil. Esses dados são referentes ao ano de 2022. Muito forte. O presidente Lula falou disso, como a gente mostrou agora há pouco na presença do senador Randolfo Rodrigues. O presidente Lula falou do absurdo, encarou os proponentes desse absurdo. Mas eu queria, Gabi, voltar agora ao tema da economia, né? Porque nós ainda temos outros trechos do Lula na entrevista à CBN. Aliás, agradecemos à turma da CBN que nos cedeu, né? Nós estamos usando aqui as imagens gravadas durante a entrevista do presidente Lula para a rádio CBN. Agradecemos a sessão das imagens, né? Muitas críticas, como o Chico falou na semana passada, parecia que a área econômica do governo tinha desandado, o que não bate com os números. Nós temos inflação controlada, desemprego em baixa, PIB crescendo, investimento internacional chegando ao Brasil. Tem uma campanha que é política já, mirando 2026. Muito dessa briga atual que está por aí, das críticas ao Haddad e ao governo e as próprias movimentações do Campos Neto, tem a ver com a indicação do futuro presidente do Banco Central. No final desse ano, o Lula vai poder indicar o presidente do Banco Central dele. E ele comentou isso, Chico, na volta você fala também. Boa. Então, na hora que eu tiver que escolher um presidente do Banco Central, vai ser uma pessoa madura, calejada, responsável, alguém que tenha respeito pelo cargo que exerce, que tenha respeito, e alguém que nos submeta a pressões de mercado. O mercado, muitas vezes, sinceramente, o mercado não contribui com o país, porque especulam, porque tem mentira na imprensa, porque vende coisa falsa. Falou e disse, como se diz lá na minha terra, né? Eu ia lembrar, antes do vídeo do Lula, aquela fala do Márcio França, ministro do governo, no Despertar. O evento do fim de semana. O evento Despertar Empreendedor do ICL. Aqui em São Paulo, na Casa Vibra de Espetáculos, que viralizou. Hoje esse vídeo assim, foi bastante espalhado, porque o Márcio França, até antes da fala do Lula hoje, ele deu muito pedagógico, muito claro para todo mundo o que era esse ataque do mercado ao governo Lula. Agora, é um ataque também que rende muita grana, muito dinheiro. Imagina quanto essa gente ganhou esquentando o dólar da semana passada até hoje. Sim. Porque se eu salto um exemplo básico e elementar de como eu posso levar o dólar lá para cima e ganhar muito dinheiro. Mas, primeiro, você salta um dado apocalíptico do Boletim Focus, esse boletim que todo dia sai na mídia pregando a catástrofe, pregando o apocalipse de São João Batista. Todo dia sai um dado desse. Eu salto uma coisa dessa, boto um comentário de um economista ali numa mídia qualquer, mais dois analistas da Faria Lima falando do dólar. Gente, eu embolso milhões ao final da tarde. Sim. É a velha arte de esquentar dólar, que em alguns momentos a imprensa brasileira já ajudou muito. Sim. A gente sabe de dono de jornal que adorava esquentar dólar. A gente já trabalhou muito para um deles. Então, a gente já trabalhou muito para um deles. Então, poxa, é assim que funciona. O próprio Paulo Guedes foi fotografado no gabinete de ministro da Fazenda com o monitor atrás dele, de computador, em que ele fazia o famoso day trade. Day trade é quando você compra e vende papéis, ações no mesmo dia. Ou seja, o ministro da Fazenda tem a possibilidade de operar o mercado. Uma frase que ele diga, algo que ele faça chegar a um colunista de jornal. Isso pode subir ou descer uma ação, isso pode subir ou descer o dólar. Ele vai lá e tem a possibilidade de comprar e vender. O sujeito fica rico numa operação dessa. Fica rico numa tarde. Vamos ouvir a fala do ministro Márcio França? Opa, boa. Despertar Empreendedor? Tem tudo a ver com o que o Lula acabou de falar hoje na CBN. Exatamente. Vamos assistir. Eu até estava... Nós voltamos esses dias no avião. Ainda pensei nisso, falei o seguinte, olha, não é incrível? Faz uns 30 dias que o país estava perfeito.
O Haddad era um sucesso, todo mundo elogiava, o governo estava bom, a coisa estava ótima, o dólar estava equilibrado, balança, inflação caindo, tal, não sei o que lá, juro baixo, caindo. Aí começou. Olha, está dando errado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai dar um problema aí, vai dar um problema, já vai dar problema. Aí, o que está acontecendo de repente? O que aconteceu? Anotem aí, depois você me cobre. Sabe o que é tudo isso aí? Eduardo vai dizer para vocês. É porque eles querem mandar em quem o presidente vai indicar para o Banco Central. É isso. Eles querem mandar. Eles querem falar o seguinte: o Banco Central é independente, é o presidente que indica, mas desde que nós estejamos de acordo. É uma explicação. Eu fico até aqui sorrindo porque ele fala de um jeito tão popular, né? Cuidado. E prendeu a atenção. A gente estava lá no evento falando para 4.000 pessoas, assim, e assim, traduziu perfeitamente o que aconteceu no Brasil nas últimas 2 semanas, Chico. Ele até facilitou a vida do Lula hoje, né? Porque ele deu o roteiro completo aí, o Lula só chutou para o gol, o que já estava sendo bastante divulgado nas redes. Ou seja, tinha 2 fatores nesses ataques da semana passada. Um, dinheirinho no bolso, especulação, especular com dólar, né? Esse é um fator. O outro é o ataque e a faca no pescoço do futuro presidente do Banco Central, que o Lula vai nomear. E aí vai ser independente, hein? Ó, o Lula vai nomear. E se o Lula resolve nomear um terrivelmente desenvolvimentista, um não monetarista, um não alinhado com o mercado? Ele tem independência, pela regra pode, e vai ficar 4 anos lá. Como é que é? Vão começar a atacar desde agora. Vão dizer, não, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O Campos Neto pode tudo. Sim. Pode botar a camisa da seleção para ir votar bolsonarista, pode participar de grupinho de zap para derrubar o presidente eleito Lula, pode fazer toda especulação e ir na casa do Tarcísio em festinha. Agora, o novo presidente, vai ser curioso de assistir, Gabi, eu quero ver como é que a imprensa vai cobrir. Vai ser cobrado todo dia pela independência. Vão taxá-lo de não ser aliado do Lula, né? Vai ser uma boa observação. Mas eu acho que o Campos Neto já recebeu uma missão do mercado, do Tarcísio, de todo esse lado político, de, pelo menos, não baixar 1 centímetro do juro até o final do ano. É isso, a missão dele é essa. A missão dele olha, ajude banqueiro, ajude a banca da Faria Lima e segura esse diabo do juro até o final do ano. Essa é a missão. É a missão que tanto porque essa pancada do Lula hoje é para tentar reverter isso, porque vão tentar... Eles não têm argumento técnico para segurar. Mas eles têm maioria no Copom. Eles têm 5 votos a 4. Exatamente. Então, até o fim do ano. Eu acho que o grande presente até o Natal... do Campos Neto para essa turma toda, dos amigos dos bancos, é esse. Essa é a missão dele. Vamos ver se ele consegue. A pancada do Lula abriu uma brecha para não conseguir. Tem toda essa costura. Agora, inclusive, essas pancadas aí que o presidente Lula deu, repercutiu bastante, né? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi uma dessas que se pronunciou a respeito disso. Vou chamar aqui na tela para a gente repercutir também a fala dela. Ela diz, ótima entrevista do presidente Lula para a CBN. Ele comentou de forma esclarecedora temas importantes para o nosso país, como recursos para a saúde e educação, garantia de ganho real do salário mínimo e a prevalência dos ricos sobre os pobres no orçamento público, através dos enormes subsídios. Essa foi uma fala que o presidente Lula bateu realmente muitas vezes ao longo da entrevista. Ela diz, também foi certeira ao falar o que todos estão vendo. O Campos Neto é político e trabalha para sabotar o país, que vai ao encontro disso que a gente está conversando aqui. Agora, a Jandira Fegali, que também semana passada veio aqui conversar com a gente sobre o PL do estupro, né, no ICL Notícias segunda edição, ela também falou a respeito da entrevista. Ela disse, olha, quanto mais as projeções para a economia brasileira melhoram, mais rentistas inventam crises para justificar os juros altos que massacram trabalhadores e empresas. O Lula tem razão. Precisamos de um Banco Central que trabalhe em cima de dados reais, não projeções cataclísmicas, e que ajude o país a se desenvolver em vez de atrapalhar o seu crescimento. Porque
O presidente Lula também bateu nessa tecla, foi um dos principais destaques, vamos dizer assim, dessa entrevista do Lula para a CBN, né, Chico? Exatamente, Gabi. A Jandira Fegali, justiça seja feita, a grande representante da esquerda, que no dia da votação do PL do Estupro já gritou, Opa, com o meu voto não. Foi brava a deputada. É isso aí. Agora, sabe quem que não gostou, Chico? Quem não gostou da entrevista do Lula e das coisas que ele falou sobre o Banco Central foi o Estadão. Que surpresa, hein? Que surpresa, hein? O que mostra que o Lula está no caminho certo. A análise assinada aqui por um jornalista do Estadão: ao atacar erro de Campos Neto, Lula aumenta nervosismo e escala a crise que prejudicará o governo. Ou seja, no título, o Estadão reconhece que o Campos Neto está errado ao agir politicamente, né? Mas diz que o Lula, com isso, está aumentando o nervosismo. O Lula não tem outra alternativa, no meu entendimento, queria saber no seu, Chico, porque se ele ficar quieto, essa direita vai avançando, vai ocupando todos os espaços, vira um fato consumado. Essa tabelinha Campos Neto-Tarcísio tem que enfrentar. O Campos Neto não foi eleito. O Lula foi, ganhou por 2 milhões de votos numa campanha duríssima. O Campos Neto foi nomeado pelo inelegível. O Campos Neto tem mais 6 meses de mandato. Ele está dizendo, não, eu vou ser ministro do Tarcísio. Não tem governo do Tarcísio, Campos Neto. Você tem 6 meses de mandato. Então o Lula tem que fazer esse enfrentamento, tem que sair. E ele saiu das cordas. Eu acho que é nesse caminho que o governo Lula Eu pode acho, avançar. Rodrigo, que o Lula vai começar a estancar esse ataque, essa especulação pesada contra o governo. Eu acho que aí ele freia e mostra que, olha, estou de olho em vocês. Não venha para cá, banqueiro, porque não dá. Vocês não vão continuar nessa festa do dólar até o final do ano, não. Acho que ele traça ali uma linha demarcatória para acabar com essa especulação. É isso. Sabe? Eu acho que ele ficou bastante firme essa história. Vamos chamar o Guilherme Amado aqui para a nossa roda de conversa. Guilherme Amado, que também acompanhou essa entrevista do presidente Lula para a CBN. Eu quero saber como é que o Amado acompanhou, o que ele ressalta aí de mais importante. Boa noite para você, querido. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite a toda a nossa audiência. Como é que vocês estão? Estamos bem, Amado. A gente estava aqui conversando principalmente, claro, sobre as declarações de Lula sobre o Roberto Campos Neto, mas ele também trouxe diversas outras pautas, inclusive o PL do estupro, ele falou, mandou recados bem diretos para o deputado, autor do PL, e também sobre uma possível reeleição, né? Seria interessante, talvez, a gente rodar de novo esse trecho, se a nossa produção tiver aí fácil, que a gente rodou bem no comecinho do programa, rodar de novo o primeiro trecho que nós colocamos aqui no ar, para o Guilherme Amado poder comentar na sequência. Temos aí, produção? Temos? Vamos lá, vamos lá. É necessário ser candidato para evitar que os trogloditas que governarem esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virará em 40 e eu poderei ser candidato. Mas não é a primeira hipótese. Nós vamos ter que pensar muito. Eu sei que eu vou estar com 80 anos, eu tenho que medir qual é meu estado de saúde, qual é a minha resistência física, porque eu quero ter responsabilidade com o Brasil. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Guilherme Amado, né? Como é que você viu a fala? O Lula usou a palavra trogloditas, fascistas, e deixou aberta a possibilidade de ser candidato à reeleição, fazendo a ressalva, né, de que ele é um homem de quase 80 anos, também o realismo aí do Lula em relação à saúde. Guilherme. Mas até agora não surgiu nenhum nome, né? É importante fazer essa ressalva. O Lula, eu acho que talvez essa tenha sido a fala que o Lula chegou mais perto de trabalhar de fato com a hipótese, que hoje é muito, muito concreta, né? É o que hoje está dado dele ser o candidato à reeleição. Mas fez a ponderação disso que você falou, né, Rodrigo? Do imperativo da idade. Né? Quando a gente chega numa determinada idade, você não, a falta de controle inerente a estar vivo, ela se torna ainda maior. Né? A gente não controla mesmo o que pode acontecer em nenhuma idade, e a partir de uma certa idade, menos ainda. Mas hoje ele é o candidato. Claro, não tem nenhum outro nome, e nem o PT está trabalhando por outro nome. Aliás, um breve parêntese aqui, eu considero isso um erro da esquerda. Tá? A esquerda tinha o Flávio Dino ali sendo preparado, colocou o Flávio Dino no Supremo. Tem o Haddad, mas também o Haddad está longe de ser uma unanimidade, mesmo dentro do PT. Tem uma disputa em torno da política econômica com o Fernando Haddad.
Hoje não tem. Se o Lula não for por uma questão de saúde, o PT tem uma encrenca aí. Enfim, isso é assunto para daqui até 2026 a gente falar, analisar, mas é uma realidade. E agora tem um traço dessa fala do Lula que para mim norteou a entrevista inteira, que é como claramente ele decidiu voltar para a disputa política, né? E de uma maneira, acho que mais inteligente do que em outros momentos, né? Quando o Lula, no início do governo, falava muito de Bolsonaro, tanto que uma hora ele mesmo reconheceu que estava demais e parou de falar de Bolsonaro, e falar de Sérgio Moro, ficava toda hora falando de Sérgio Moro, atirando para baixo e até ajudando o Sérgio Moro com isso, e ele parou com isso, mas agora ele voltou, e eu acho que voltou da maneira correta, né? Assim, nos alvos que realmente, da maneira correta do ponto de vista político, nos alvos que realmente criam um problema para ele, como Campos Neto, né? E aí a mesma coisa, né? Você vê que mais uma vez nessa fala, ele fala tendo a disputa política como pano de fundo, né? Falando no troglodita, no fascista, né? no extremismo que hoje ainda é o principal adversário da esquerda, né? Não conseguiu ser forjada no país uma outra força que não a do extremismo, como o nome que a esquerda tem que enfrentar. Infelizmente, aliás, né? Seria muito bom para o país se a gente voltasse a ter uma direita, enfim, uma direita verdadeiramente com garfo e faca, né? Não a figura ali do Tarcísio, que a gente sabe que no fundo é um extremista também. Ô Chico, o Guilherme Amado ressaltou esse ponto, que ele acha que é um erro da esquerda ficar só o nome do Lula no jogo. Quer dizer, é claro que o Lula é o principal porque ele é o presidente, se ele quiser ir para a reeleição, tiver em condições, ele vai. Mas não ter pelo menos uma alternativa. Que nomes que você pensa, assim, se você... O Flávio Dino foi para o Supremo. Bom, pode ser que na hora H ele volte para a mesa, mas enfim. Que outros nomes você citaria? Tem gente que fala no prefeito do Recife, mas acho que está muito cedo, né, para o prefeito... Muito cedo. Eu acho que o João Campos tem até, assim como o pai tinha, o Eduardo Campos, o João Campos, ele tem futuro. Ali é um nome de uma esquerda mais leve do que o Lula, mas no jogo para o futuro. Agora seria Haddad, naturalmente. O Flávio Dino teria, o Guilherme, quando fala que quando ele está no Supremo, ele não está fazendo aquela política, ele não está sendo aquele Flávio Dino no jogo permanente, né? Era diferente se ele tivesse adiante de um ministério forte, como era o da Justiça, ele manteria o nome quente ali para 2026. Ele fica ali um reserva para ser forçado a entrar em campo, digamos, num cenário de desastre. Mas não está nesse jogo. Mas, Amado, enquanto a esquerda só teria o Lula, a direita também só tem o Tarcísio, né? Saiu um pouco de cena o Zema, saiu um pouco de cena qualquer outra opção, a especulação toda é em torno desse chamado bolsonarismo moderado. Você não Caiado, talvez? Caiado, o DR, em 1989, chance zero. Eu diria que, invertendo aquele ditado famoso, é a direita que a esquerda gosta. Se for o Caiado, é a direita que a esquerda gosta. Para perder. A esquerda comemora, porque vai lembrar até os mais velhos, vão lembrar do Caiado, candidato da UDR, com aquele cavalo branco em 89. Mas, Amado, ali do centro para a direita também só está com uma opção em campo, né? Eu digo isso porque parece que ninguém fala mais na tal terceira via. Foi embora. O Luciano Huck tem a tese que terceira via vai ter uma janela em 2030, né? Quando é uma eleição que certamente a gente sabe que o Lula não vai disputar, e o Bolsonaro muito provavelmente também não vai de novo, como não disputará muito provavelmente também em 2026, porque vão haver novas condenações para o Bolsonaro que vão aumentar a inelegibilidade dele. Exato. Né? E aí, já uma eleição sem Bolsonaro, sem Lula, e a chance, ele acredita, de uma terceira via está aí. Mas eu vejo, Chico, na direita, né,
na extrema-direita, não vou nem falar na direita, porque na direita não tem candidato mesmo. Na extrema-direita, eu não acho que o Caiado é completamente carta fora do baralho, não. Eu concordo com você que ele é pitoresco, que lembra ele montado a cavalo em 89, e tudo, mas eu acho que isso é mais na memória. Enfim, eu não vivi aquela eleição, mas eu sei das imagens, eu conheço eu tenho esse repertório do que eu adquiri depois, que você falou. Mas isso é uma coisa mais nossa. Eu acho que o Caiado iria para a eleição de 2026 como um governador com um discurso da segurança pública muito forte. Hoje, em Goiás, ontem mesmo eu estava conversando com um político de Goiás e ele estava falando como que Goiás agora se consolidou a regra do bandido bom é bandido morto. A polícia lá está matando como nunca. Ele iria com essa plataforma da segurança, que era uma coisa que ele já entoava muito forte enquanto senador, né? Dizendo que ele modernizou Goiás. Enfim, aí o marketing tornaria o governo dele de Goiás, que vários goianos que eu conheço dizem que não é lá essas coisas. O marketing tornaria o governo dele uma coisa primorosa, e ele teria o diferencial, que é um pouco o diferencial que o Tarcísio, se for, também vai usar, que não, mas eu não sou o troglodita que o Bolsonaro é. Veja bem, na pandemia eu até rompi com o Bolsonaro para defender a vacina, para defender o Mandetta. Ele vai dizer isso. Então eu não acho que ele é completamente carta fora do baralho, não. Eu acho que ele teria como construir uma candidatura assim. Não, faz sentido. Não, e pitoresco, por pitoresco, que o Brasil elegeu o próprio Bolsonaro era da cota do exótico, né? A gente estava acostumado aos Enéas da vida e de repente entra um cara que seria de uma cota Enéas, mais ou menos, um cara de extrema-direita, exótico, folclórico, do baixo clero, pitoresco até as últimas consequências e ganhou a eleição. Então, nesse sentido, você tem razão, sim, Gui. Bem lembrado. A gente trazer também informação aqui ainda, voltando aqui ao Banco Central, né? Um pouquinho depois da entrevista com o presidente Lula na CBN, tem uma comissão da Câmara, que é a Comissão de Administração e Serviço Público, ela aprovou um convite para o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, e o que se diz, né, nesse convite? É o seguinte, vou abrir aspas até aqui. É para uma avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial. Fecha aspas, então, essa comissão votou um requerimento. Quem encabeçou essa história foi o deputado Rogério Correia, que antes queria fazer uma convocação, ou seja, Roberto Campos Neto seria obrigado a ir, mas só que depois ele se corrigiu, vamos dizer assim, ele mudou, né, essa história e aí ele transformou isso num convite. Então, ele não é obrigado a comparecer. Já tem o convite também do Senado do Randolfo Rodrigues, que acabou de falar aqui para a gente. Que está mantido, né? Que está mantido. Então, ele vai ter requerimento no Senado e na Câmara. É curioso, o Chico e Guilherme Amado sabem muito bem. Geralmente é a oposição que convoca os ministros para prestar esclarecimentos. Aqui é o governismo que convoca o presidente do Banco Central, o que mostra que ele é um presidente do Banco Central oposicionista, né? Abertamente oposicionista. Deixa bem patente isso. Deixa bem patente, Gabi. Quero trazer uma outra história aqui, Amado, para a gente poder comentar, para a gente não deixar de falar sobre isso. É importante, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi unânime da primeira turma do STF. Né? Agora há pouco, a gente estava começando o programa, essa decisão saiu a respeito dos 3 réus, né? Tornou réus, na verdade, agora, os 3 homens que são apontados como os mandantes da morte da Marielle Franco, que são os irmãos Brazão e também o ex-delegado, o Rivaldo Barbosa, né? E chefe da Polícia Civil, na verdade, do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa. Foi uma decisão unânime, como eu disse, então, 5-0. Eles aceitaram a denúncia da PGR contra essas 3 pessoas. E aí é interessante, porque nessa sessão aconteceu uma situação ali, né? O relator é o ministro Alexandre de Moraes e ele deu bronca nos advogados de defesa, gente, porque os advogados disseram, né, alegaram que não tiveram acesso aos autos e aí o ministro Alexandre de Moraes, ele se irritou com essa história. Vamos assistir esse vídeo.
Não é cabível que um advogado, doutor, venha aqui nessa tribuna e diga que não tenha tido acesso a todas as provas do processo. Isso é um absurdo processual que se faça. Eu tenho aqui o senhor, o seu escritório, está tudo aqui certificado, tiveram acesso ao penso 1 do inquérito 4955, que é a delação do Corréu. O fato do senhor querer a gravação da delação que não se encontra nos autos, isso não é cerceamento de defesa, porque ninguém pediu para que viesse aos autos quando houve a denúncia do Ministério Público. Olha só, inclusive a direção do PSOL também soltou uma nota com base nessa decisão de agora há pouco e disse o seguinte, abre aspas, não fosse a atuação do Supremo, poderíamos ficar sem respostas, dada a atuação agentes do Estado, dos agentes do Estado, para encobrir um crime bárbaro e covarde em conluio com as milícias, numa mostra de que milicianos têm tentáculos em diferentes esferas de poder no Rio de Janeiro. Quer dizer, está corroborando, não é nenhuma novidade especificamente essa nota do PSOL, porque de fato a gente vem discutindo isso há muito tempo, mas é importante a gente ter essa decisão do Supremo, ainda mais unânime, Guilherme Amado, e não deixa sem resposta os mandantes do crime, então, virando réus do caso Marielle. Hoje a única dúvida que havia, pequena, mas havia, era sobre o Rivaldo Barbosa. Porque, conforme a gente já falou aqui algumas vezes, não tem prova substancial contra... Aliás, não tem prova no sentido que a gente conhece como prova, não tem prova contra o Rivaldo Barbosa. Tem um conjunto de evidências que sustentam o que o Rony Lessa disse sobre ele. E ele trabalhava com essa perspectiva, seus advogados, argumentou muito para conseguir ser ouvido antes desse julgamento pela Polícia Federal, foi ouvido, o depoimento dele foi muito fraco, ele foi desmentido, rebatido por várias pessoas que ele tentou incriminar no julgamento dele, não mudou em nada a convicção do Procurador-Geral da República, e a questão da prova, é claro que prova segue sendo uma coisa fundamental, mas o que a Polícia Federal pontuou nesse caso faz muito sentido. A gente está trabalhando a gente está falando de um caso que teve 6 anos de obstrução bem sucedida. Não é um caso normal em que houve um ambiente regular para a coleta de provas. Não. Foi um ambiente em que durante 6 anos se obstruiu a investigação. Inclusive, essa era parte do trabalho do Rivaldo Barbosa, garantir que a investigação não ocorresse. Então, isso prevaleceu no entendimento do PGR, que manteve a denúncia, e prevaleceu no entendimento hoje dos ministros, que unanimemente, de forma unânime, aceitaram a denúncia. Eles agora são réus. E, conforme eu tinha falado já aqui, a previsão é que esse julgamento se dê ainda esse ano. Então, a gente pode ter no segundo semestre, sim, é bastante possível isso, os 3 réus condenados pelo assassinato da Marielle Franco, pela mentoria do assassinato da Marielle Franco. Guilherme Amado, e até que ponto que o fato dos 3 virarem réus, esse julgamento pode avançar e acontecer ainda no segundo semestre, isso influi ou tem influência no quadro político lá do Rio de Janeiro? Porque, olha, a pesquisa que saiu hoje sobre a corrida para prefeito no Rio de Janeiro é desastrosa para o bolsonarismo. Olha só o que traz a Quest. O Paes lidera com mais de 50%, ele teria 51% aí na nossa tela. O candidato bolsonarista, o Ramagem, tem 11% e o Tarcísio Mota do PSOL tem 8%. É claro que tem uma situação ali, quando se informa que o Ramagem tem apoio do Bolsonaro, ele cresce um pouco e aí ele pode ser que ele não fique nesses 11%. Agora, mostra o Eduardo Paes muito consolidado e os irmãos Brazão presos. Esse arranjo milícia política bolsonarista bagunçado por causa da prisão deles. Isso pode ter uma influência na eleição, né? Os Bolsonaro correm o risco de perder em casa na eleição municipal mesmo desse ano no Rio de Janeiro? Rodrigo, é um pouco incerto ainda o efeito que vai ter, porque
pode haver prejuízo, se o caso Marielle influir, pode haver prejuízo tanto para o Eduardo Paes quanto para o Ramagem. Para o Ramagem, pela ligação que a gente sabe que o bolsonarismo tem com as milícias, né? E para o Eduardo Paes, porque o Chiquinho Brazão, até muito recentemente, era do governo do Eduardo Paes, era secretário do Eduardo Paes. Né? E o Eduardo Paes tem vídeos se derramando de elogios para o Chiquinho Brazão, então, para ele é uma questão. Inclusive, o Tarcísio Mota faz uma crítica da forma como o Eduardo Paes lida com as milícias, né? Com uma certa tolerância de lidar com políticos ligados a milicianos, que é uma coisa que a gente já tinha passado por essa discussão quando da crise da Daniela do Vaguinho, né? A Daniela Carneiro, que foi ministra do Turismo do Lula e saiu no início do governo, né, nos primeiros meses do governo, depois, não por causa das fotos e informações que circularam dela próxima a milicianos, né? Foi por uma necessidade de conseguir mais apoio político na Câmara, mas se questionou muito como que se tinha uma pessoa como aquela no governo do PT. O próprio PSOL cobrou muito o PT disso na época. E o que Eduardo Paes fala foi a mesma coisa que a Daniela do Vaguinho falou naquela ocasião. É muito difícil no Rio de Janeiro você se viabilizar eleitoralmente para um cargo majoritário sem você conseguir andar em áreas dominadas por milicianos. E quando você está em áreas dominadas por milicianos, você perde um certo controle sobre quem é quem e acontece de você estar no mesmo ambiente ou, sem saber, você está com um aliado que tem um tipo de ligação com o miliciano. O que o PSOL diz? O que o Tarcísio Mota diz? Que esse discurso foi o que levou o Rio de Janeiro à situação atual. Ele diz que tem que haver uma intolerância com qualquer tipo de ligação com milicianos, né? Ele critica, inclusive, o próprio Marcelo Freixo, pelo Marcelo Freixo ter, em 2022, procurado o apoio de políticos que já tiveram ficha suja no passado, por exemplo, como ele teve que fazer em Teresópolis, em Duque de Caxias, municípios do Rio de Janeiro, que têm políticos com esse prontuário e que apoiaram o Freixo contra o Cláudio Castro. Daqui a pouco a gente traz informações aqui sobre o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, mas antes queria me despedir do Guilherme Amado, que conversou com a gente aqui nessa terça-feira. Obrigada por hoje, Amado. Valeu, querido. A gente se vê em breve. Boa noite, querido. Valeu, pessoal. Bom programa. Obrigada. Bom, gente, como eu prometi aqui, né, o tenente-coronel Mauro Cid, ele prestou um novo depoimento sobre o caso das joias hoje. Então, a gente tem novidades nessa história. Ele voltou a ser ouvido pela Polícia Federal. Os investigadores, você deve se lembrar, eles descobriram a existência, né, a negociação de uma nova joia nesse imbróglio envolvendo a família Bolsonaro. Então, o pai do Mauro Cid, o Mauro Lourena Cid, né, que eu gosto de chamar de Cid Pai, ele também foi ouvido. O Cid Pai, ele foi ouvido hoje por chamada de vídeo. Então, os dois, né, o Cid Pai e o Cid Filho, foram ouvidos hoje. O diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, comunicou já que pretende concluir o inquérito ainda nesse mês de junho. Então, até o final do mês, a gente já está quase lá, né? Dia 18 de junho, a gente deve ter a conclusão dessa história envolvendo as joias da família Bolsonaro, que é um desses inquéritos que mais está tirando o sono, né, do Jair Bolsonaro, Rodrigo. Ainda mais com esse mistério dessa nova joia, né? Que a gente não sabe nem o que é, né, Chico? O país quer saber. E por que a PF foi lá e vamos ouvir de novo o tenente-coronel Cid e o pai dele? Porque eles são fundamentais nessa história das joias. O pai é quem faz uma foto, e que revela o que estava o reflexo dele no espelho lá em Miami, né? É o pai dele, o Cid Pai, como você chama, que traz o dinheiro de uma das joias vendidas direto para o endereço do senhor Jair Bolsonaro e da Michelle em Brasília. Então,
a PF está fechando esse episódio dessa longa novela e vai ser a primeira bucha pesada contra o ex-presidente, né? Nós vamos ter o caso das joias, então, concluído até o fim de junho, como promete o diretor da PF, a Gabi trouxe aqui. O caso da caderneta de vacinação é mais simples, esse já está praticamente concluído. Os dois vão para a mão da Procuradoria-Geral da República, que daí fica esperando. Fica esperando para tomar a decisão. Oferece logo a denúncia, porque é o Procurador-Geral da República que vai oferecer a denúncia a partir dessa investigação. Oferece logo a denúncia do caso das joias e das vacinas, ou aguarda o inquérito do golpe de Estado para juntar tudo num pacote só e fazer a denúncia para o Supremo Tribunal Federal. Como a gente já comentou aqui, estão demorando demais para fazer a denúncia e o Bolsonaro virar réu oficialmente no Supremo, né? Já viraram réus os 3 aí do caso Marielle. Então, seria bom que no segundo semestre a gente tivesse o Bolsonaro já réu, pelo menos nesse caso das joias, que tem um elemento novo, como a gente trouxe aqui, Gabi. Que é um caso mais forte, juridicamente falando, né? Não que o caso das vacinas é muito grave também, não é que ele é mais fraco, é porque o caso criminalmente pode dar um peso maior para a família Bolsonaro, até porque envolve corrupção. Então, a sociedade enxerga isso de uma forma muito pejorativa. Muito melhor, né? Mesmo que é Bolsonaro. Porque quem é bolsonarista, quando vê o caso da vacina, tem muito bolsonarista que segue... É negacionista. É negacionista. Então, vacina, ele fez muito bem isso aí, essa vacina aí e tal. Mas em relação a roubo, o meu microfone caiu. Peço licença aqui. Rodrigo, você emocionou com a notícia das joias, pessoal. Com as joias, você emocionou. Mas o meu microfone já está de volta. Mas o caso da vacina, então, os negacionistas podem não dar bola. Agora, o caso das joias, inclusive bolsonarista entende bem o que é roubo. Exato. Roubou, desviou, mandou para o exterior, pegou em dinheiro, trouxe mala de dinheiro. Tá fácil de entender. E o caso do golpe de Estado, esse fica talvez para depois da eleição. Olha, agora imagina o susto do Bolsonaro ao saber desse novo depoimento, né? Do Mauro Cid. Talvez tenha marcado até alguma visita ao hospital, viu? Já está no hospital. Ele está meio sumido, né? Para nossa sorte, o Jair. Ele está meio sumido porque a gente está num mês decisivo também. Exatamente. Agora, Eduardo Paes, olha, pode ter uma conciliação aqui, outra acolá, pontual com lideranças do bolsonarismo, da milícia, mas ele está ensinando ao Brasil como derrotar, varrer o bolsonarismo. Em casa. O bolsonarismo pode ser derrotado dentro de casa. No terreiro de casa. Então, é importante. Importantíssimo. Vamos continuar acompanhando. Gente, tem mais uma notícia importante aqui para anotar na agenda, porque no domingo, dia 7 de julho, 8 horas da noite, tem uma aula gratuita bem interessante que você vai poder assistir, que é essa que você está vendo aí na sua tela, Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Então, a gente está falando de uma aula inédita com o Adam Alter, que é um dos maiores especialistas na relação entre humanos e tecnologia. A moderação dessa conversa vai ser com o nosso Eduardo Moreira, claro, e aí você vai entender como é que a tecnologia influencia no nosso comportamento, nas nossas emoções e também como usar a tecnologia de forma saudável, né? Que acho que é a pergunta de $1 milhão, gente, porque a gente está o tempo inteiro conectado no celular, não consegue desvincular o pessoal, o privado, então tem muita coisa para a gente ouvir nessa conversa. Vamos ouvir, inclusive, o convite do Eduardo Moreira. Vamos assistir. Eu tenho uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberto. Ele escreveu o livro Irresistible e desvendou os segredos que existem por trás do vício, que virou uma pandemia mundial em tecnologia. Vício que tem enriquecido absurdamente empresas e destruído a vida de milhões de pessoas no mundo. Dia 7 de julho, às 8 horas da noite. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter. Muito bem, então. A gente reitera aqui que para você conseguir assistir, apesar da aula ser gratuita, tem que se inscrever no icln2.com.br. Então, a aula aberta Apocalipse Tecnológico com o Adam Alter. Você pode assistir no dia 7 de julho, que vai ser um domingo, né, pessoal? Então, fica aí a dica para você.
Gente, também notícia importante aqui no início do programa, a gente está falando a respeito de Noam Chomsky, né, um filósofo, inclusive um dos professores aqui no ICL, de que ele estava ainda em tratamento. A gente recebeu um boletim médico de que o Noam Chomsky recebeu alta. Então, excelente notícia, a gente desejou no início do programa saúde para o Noam Chomsky, a gente deseja mais uma vez, mas agora a gente ficou sabendo que ele recebeu alta nessa terça-feira. Então, boa recuperação, professor. Uma ótima notícia para a gente encerrar o nosso programa. E faça o curso do Chomsky aqui no ICL. Que tal? É isso, boa. Isso aí, gente. Vamos nessa, então, nessa terça-feira. Chegamos aqui ao final do nosso programa com muita notícia. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã com Leandro Demore. E a gente volta, claro, 6 horas da noite no ICL Notícias, segunda edição. Obrigada, Rodrigo. Obrigado Chico. você. Amanhã a gente está de volta. Um beijo a todas e todos. Até amanhã. Boa noite. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. E para você se inscrever gratuitamente e assistir essa aula fundamental, é só você clicar no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.